O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar a memória de São Pio V, um santo Papa da Igreja, muito conhecido pela sua reforma litúrgica e pelo missal de São Pio V, da missa antiga, da missa tridentina, da missa tradicional. Mas é um Papa de grande valor, de grande riqueza, de não apenas que foi um grande reformador, que salvaguardou, que organizou a liturgia da Igreja, mas que tem outros valores. Nasceu de uma família católica, era um menino pobre e era literalmente pastor de ovelhas, para ajudar o pai, com os trabalhos de casa. E aquele menino, desde pequeno, demonstrou uma predisposição especial para o sobrenatural, para Deus, para a vocação. E os seus pais, embora pobres, se sacrificaram para que o seu filho pudesse entrar no seminário, que naquela época era pago. Então aquele menino, os pais tiveram que se sacrificar, muitas vezes tirando o alimento da própria boca, comendo menos ou coisas bem mais simples, para manter o seu filho no seminário, para que ele pudesse ser padre e ser instrumento de salvação de almas. Pois bem, São Pio V então, que nasceu com o nome de Antônio, entrou na ordem dos dominicanos. Ontem nós celebramos Santa Catarina de Sena, da ordem terceira. Hoje então estamos celebrando São Pio V. E ele foi crescendo na igreja, no serviço à igreja. Tornou-se bispo, foi inquisidor e se tornou papa. É interessante que quando a gente fala de que foi inquisidor, as pessoas já, às vezes até se assustam, porque tem uma visão tão negativa da Inquisição, isto é, apenas deformada pela mentalidade da história ensinada nas nossas escolas e faculdades, que acham que a Inquisição em si era má. Quando, imagine, meus santos, nós tivemos vários santos que nunca, quer dizer, nenhum santo nunca fez nenhuma menção negativa à instituição da Inquisição. São Francisco de Assis, Santo Antônio, Santa Teresa d'Ávila, São Carlos Borromeu, São Roberto Bellarmino, São Tomás de Aquino,
eles nunca fizeram nenhuma menção em que desabonasse a Inquisição. Porque primeiro, aqui não é o tema, de uma maneira bem rápida, nós não podemos julgar um fato histórico fora do seu contexto histórico. Ah, padre, mas queimavam pessoas. Mas era a maneira de se punir os crimes de então. E segundo, a Inquisição foi instituída para assegurar os desmandos dos reis e das autoridades civis que realizavam isso de uma maneira muito mais abundante e sem qualquer critério. Então a igreja entra para impor limites e para dar à pessoa, àquele que incorria naqueles crimes de fé, a oportunidade de se arrepender e voltar à fé. Imagine, em toda a história da Inquisição espanhola, nós não temos mais de 50 pessoas que foram mortas. Claro que se fosse uma morta injustamente, já seria mal. Mas, se nós olharmos aquilo que é apresentado pela história, nós veremos que há uma desproporção total. E essas 50 foram assim punidas, porque era esta a mentalidade da época. Nós não podemos julgar com a nossa mentalidade de hoje, que nós não faríamos isso. A igreja não permitiria isso, mas era a mentalidade de então. Mas por quê? Porque eles eram impenitentes e para salvaguardar o bem maior, a verdade, o ensinamento cristão, a salvação das nossas almas. Era um tempo, meus santos, em que as pessoas criam de verdade de que a salvação da alma era algo infinitamente mais importante. Só para que vocês tenham ideia, e já encerro com isso, a igreja, repito, instituiu a Inquisição, porque antes da existência dela, as pessoas por conta própria matavam e queimavam os ditos criminosos hereges. Então a igreja vem e diz, não, isso já está virando uma bagunça. As pessoas, já está havendo casos de crueldade. Vamos então estabelecer um critério justo para que todo o percurso de julgamento seja respeitado. Pois bem, mas só para fazer um parênteses neste ponto e levarmos isso em consideração. Então vocês nunca vão encontrar nenhum santo criticando. Vocês vão encontrar santos criticando a vida de papas. Vocês vão encontrar santos criticando a vida que papas e bispos tiveram na corte. Vocês vão encontrar santos criticando a postura, o apego material, a luxúria, a vida desregrada sexualmente falando de papas e bispos. Mas vocês não vão encontrar santos criticando a atitude da Inquisição. Por quê? Porque aquilo que era, não aquilo que dizem que foi, aquilo que verdadeiramente foi a Inquisição, era algo totalmente compreensível no seu tempo. Um escritor católico, um bispo católico, Fulton Sheen, tem vários livros escritos, todos eles muito bons. Ele falava a respeito dos Estados Unidos. Ele dizia assim: aqui talvez haja mais de 100 pessoas que odeiem a Igreja Católica. Ele diz assim: talvez não haja 100 pessoas que odeiem a Igreja Católica, mas com certeza existem milhares que odeiam aquilo que dizem ser a Igreja Católica. Então quer dizer, fazem um espantalho da igreja, e aí é claro, as pessoas com facilidade a odeiam. Mas uma vez você conhecendo a história, você vai ver que a igreja é motivo para ser amada, nem de longe odiada. Pois bem, fecha parênteses, voltemos então aqui para São Pio V. Então ele foi bispo, foi inquisidor e foi feito papa. Ele é o papa da batalha de Lepanto,
em que, imagine, nós estamos aqui no século XVI. Então, de um lado, heresias cristãs, né, o protestantismo se espalhando na Europa. Do outro lado, os muçulmanos que queriam entrar na Europa para islamizar toda a cristandade. Então, nessa batalha total e completa, então tem esse santo Papa, o Santo Padre, que chama a cristandade a viver, a rezar o Santo Terço, pedindo pela libertação da praga do erro e pedindo a graça de que a Europa não fosse invadida pelos muçulmanos. Então, se nós pudéssemos dizer, Padre, pontos que marcam o Papa São Pio V: o amor à Eucaristia, a devoção à Nossa Senhora e o Santo Terço rezado diariamente. Ele mandou que aqueles que iam para a batalha de Lepanto, todos eles antes se confessassem e comungassem. E antes de cada navio partir para a guerra, um enviado seu estava no porto, abençoando os navios, para que eles tivessem a graça de Deus. E eles no navio deveriam rezar o terço, pedindo a Nossa Senhora. O terço, a arma da guerra. E isso, meus santos, deve nos ensinar a cada um de nós. Também o Santo Terço hoje é a nossa arma para livrar o nosso coração de ser invadido pelo erro, de ser seduzido por Satanás, de ser tocado pelo mundanismo. Então, nos navios, os soldados rezavam o terço e existia em cada navio, por ordem do Papa, um padre, para que ali pudesse celebrar o santo sacrifício e ouvir as confissões caso fossem necessárias, porque ele sabia que aquilo ali era uma batalha espiritual. Então nós podemos ver aqui, meus santos, a piedade desse homem, e que conseguiu a vitória na batalha de Lepanto, não obstante a sua inferioridade militar. O Vaticano, juntamente com Veneza e a Espanha, eram militarmente inferiores do que os muçulmanos, e mesmo assim eles conseguiram a vitória. E Nossa Senhora aqui avisa ao Papa, imagine, naquela época em que uma notícia para chegar a Roma duraria meses. Quando a vitória acontece, o Papa, em meio a uma reunião, diz: nós vencemos, rezemos em ação de graças. E daí vem então o título de Nossa Senhora Auxilium Christianorum, auxiliadora dos cristãos. Daí vem o título de Nossa Senhora do Rosário, porque foi instituída a festa no dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, que é também Nossa Senhora da Vitória, onde ele mandou construir uma igreja em honra a esta vitória alcançada. Pois bem, então assim, quando se fala da vida de São Pio V, sempre se fala dessa piedade, em que ele saía rezando o terço, às vezes a pé, ou melhor, às vezes descalço, como penitência, e pedindo pela conversão dos hereges, para que eles se convertessem e voltassem à fé católica, para que eles se convertessem e aceitassem verdadeiramente Cristo em suas vidas. Meus santos, isso é um ponto tão importante, e que o mundo moderno e mesmo os católicos modernos se esqueceram disso. No evangelho de hoje, nós ouvimos Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, quando a gente vê o exemplo de São Pio V lutando, rezando pela conversão, para que as pessoas voltem à Igreja Católica, rezando e fazendo rezar para que a Europa não fosse invadida pelos muçulmanos. Por que eles faziam isso? Porque ele fazia isso, porque os católicos faziam isso, porque ele sabia que
ninguém vai a Deus senão por Jesus. Ora, vamos aqui tirar as conclusões práticas disso. Ninguém vai ao Pai senão por mim, diz Jesus, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isto é, não há salvação sem Jesus. Ninguém pode chegar a Deus, ninguém pode alcançar a salvação sem Jesus. Ora, dizendo isso, a conclusão é óbvia. Ah, padre, quer dizer então que as outras religiões, elas não salvam. Elas não salvam. As outras religiões não são caminho de salvação. E quando eu isso digo, repito, enfatizo, quase que ao cansaço, eu não digo isso por prepotência, por predisposição à supremacia. Eu digo isso por caridade. Porque, ora, se nós crermos então que só existe salvação em Cristo por meio da sua igreja, a Igreja Católica, nós seremos mais missionários. Nós sairemos do nosso comodismo. Aqui, uma pergunta, ninguém responde, é apenas uma pergunta retórica. Quem ontem rezou pela conversão dos pecadores? Quem ontem rezou para que a Igreja de Cristo seja cada vez mais conhecida, reconhecida, que são ubandistas, ou que se afastaram da igreja, para que eles se convertam e voltem para a igreja, porque ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós devemos rezar por tantos no mundo que não são cristãos. E nós, se tivermos a caridade de Cristo no nosso coração, nós não nos daremos por satisfeitos, nós não estaremos tranquilos, sabendo que tantos não conhecem Cristo. E se eles não conhecem Cristo, eles estão caminhando para a perdição. Porque aquilo que nos foi revelado só se vai ao Pai por meio de Cristo. Só se alcança a salvação por meio de Cristo. Então nós precisamos rezar, pedir a Deus que por misericórdia, Deus desperte pregadores, Deus desperte missionários, Deus santifique os pregadores para que sejam cada vez mais eficazes no seu ministério, para que ganhem almas, para que ganhem pessoas, para que cada vez mais Cristo seja crido, amado, e cada vez mais pessoas ingressem na igreja de Cristo, na igreja católica, para que haja um só rebanho e um só pastor. Meus irmãos, lembremos-nos, a salvação, deixa eu aqui explicar mais uma vez de uma maneira diferente. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, ninguém alcança a salvação senão por Jesus. E aqui nós temos que ter uma ideia do que seja a salvação. Ora, se você compreende salvação como está em um lugar bom, mas isso não é o conceito de salvação cristão. Se você compreende a salvação como os muçulmanos, que é estar num lugar com várias virgens, isso não é salvação cristã. O que é a salvação cristã? É quando nós nos tornamos, usando aqui a linguagem de São Pedro na sua carta, quando nós participamos da natureza divina de Cristo. Quando nós nos tornamos em plenitude, plenamente filhos por causa do Filho. O Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. Então a salvação é a filiação divina. A salvação é entrar na natureza divina. Ora, quem é a ponte que nos dá acesso ao Pai? É Jesus. Tertuliano, um escritor eclesiástico, nascido na segunda parte do século II e que morreu no início do século III, ele tinha uma frase, ele dizia assim: cardo
salutes. A carne de Cristo é a dobradiça da salvação. Cardo, salutes. A carne de Cristo é a dobradiça, é o eixo, é o gancho em Jesus Cristo, porque Ele é a dobradiça, Ele é que nos liga com Deus. A carne de Cristo é que nos liga com Deus, porque, vamos aqui, o Filho de Deus assumiu a nossa carne, se fez homem, para que o homem, por Ele assumido, fosse feito Deus, pudesse participar da natureza de Deus. Por isso que Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Tem a vida em mim e eu o ressuscitarei no último dia. Percebe então o que significa salvação? E percebe então por que só existe salvação em Jesus Cristo? Porque só se pode ir ao Pai por meio de Jesus? Porque Ele é o caminho, porque Ele é o eixo, o gancho, a dobradiça. Cardo, salutes. Por isso que é tão importante então pregar Cristo com caridade, mas com insistência, com a santa insistência. Então, se você sabe que tem uma pessoa, um amigo seu, que está caminhando ali no Seixonoye, que está indo para os mormos, que está caminhando entre os testemunhas de Jeová, ora, ele está caminhando para o inferno. Então eu vou, por isso que eu preciso conhecer a minha fé, para pregar o Evangelho, para ensinar aquele meu irmão, para rezar por ele, para fazer penitência por ele, como São Pio V fazia, rezando pela conversão dos pecadores, para que retornassem a Cristo na sua única igreja. Meus santos, repito, e sempre, nunca será demais repetir: celebrar um santo é imitá-lo e pedir a sua intercessão. Peçamos a São Pio V que nos alcance de Deus essa caridade que foi tão abundante no coração dele, para que a caridade de Cristo esteja presente nos nossos corações, e aí sim nós sejamos, por sua intercessão, possamos ser imitadores dele, isto é, possamos ser missionários apostólicos. Rezemos e façamos aquilo que estiver ao nosso alcance, para que o maior número de pessoas abandone as falsas religiões e venham para a religião de Cristo, aquela que Ele deixou aqui na terra, quando disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.